Força e honra, guerreiros! Vamos começar hoje a estudar noções de direito administrativo. Nessa que é a nossa primeira aula. Não sei quantas aulas serão, mas nós daremos cobertura total a todo o conteúdo relacionado a esta disciplina. Antes de qualquer coisa, inscreva-se imediatamente no canal e ative as notificações. E não esquece, guerreiro, de compartilhar com todos que estão estudando para guardas municipais, porque você não cria concorrentes, você cria amigos. E quanto mais pessoas estiverem estudando para o seu concurso, você pode acreditar, junto com você, você se fortalece. Você não cria concorrentes, você cria companheiros, parceiros de guerra. Vamos passar logo, então, à definição de direito administrativo, que nada mais é que um ramo autônomo dentro do direito, que basicamente é o estudo da administração pública e da atividade de seus integrantes. Nós não podemos falar em direito administrativo sem falar sobre atos administrativos, que é toda a manifestação de vontade da administração pública, certo? E dos seus, que produz, no caso, efeitos jurídicos, no exercício de suas prerrogativas. O que seriam prerrogativas? As suas vantagens em seu benefício, com o fim de atender ao interesse público, sempre a supremacia, ou seja, a sobrevaloração do interesse público, que seria obrigar, extinguir, proibir, certificar, opinar, declarar ou alterar, que são apenas alguns dos efeitos que um ato administrativo pode gerar. Dentro dos atos administrativos, temos atributos dos atos, certo? Temos, então, a presunção de legitimidade ou legalidade. Todos os atos administrativos, eles se presumem legais, até que se prove o contrário. Isto porque, por força do princípio da legalidade, todos os atos de administração devem ter fundamentação legal, certo? Então, a administração pública ela tem atos vinculados à lei. Ela só pode fazer aquilo que a lei prevê, enquanto o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. É o contrário à regra. Existe também, dentro dos atributos, a imperatividade ou coercibilidade. Significa que os atos administrativos se impõem a terceiros, independente da concordância ou consentimentos destes. Não está presente em todos os atos, certo? Como pareceres, relatórios e laudos, mas tão somente naqueles que impõem obrigações ou restrições ao administrado, certo? Aquilo que proíbe ou restringe alguma coisa estará dotado de imperatividade ou coercibilidade. Temos também a autoexecutoriedade ou apenas executoriedade. A administração pública não precisa do Poder Judiciário para pôr em execução o ato expedido. Ela própria executa materialmente o ato. Equivale aos meios diretos de coerção. Para estar presente em um ato deve ser prevista expressamente em lei, ou ainda quando se trate de situações de urgência, certo? Então ela autoexecuta as suas finalidades. Também temos a exigibilidade, que é um atributo do ato administrativo do qual o Estado, no exercício de sua função pública, pode exigir do particular o cumprimento, a observância das obrigações que impôs, correspondendo aos meios indiretos de coerção. E também, por último, temos a tipicidade, que assim como lá no direito penal, é o atributo pelo qual os atos devem corresponder às figuras típicas, ou seja, aquelas que estão definidas previamente em lei. Agora vamos observar quais são os requisitos destes atos administrativos. Você vai perceber a formação da sigla CONFIFOMOB. Acompanhe comigo para que você compreenda a origem desta sigla, CONFIFOMOB. Temos competência do exercício obrigatório, que é o requisito atribuído pela lei aos órgãos ou agentes públicos para a prática de ato administrativo. É imprescritível, ou seja, não prescreve, imodificável e irrenunciável, podendo, porém, ser objeto de delegação ou avocação. Lembre-se que avocação é chamar para si, certo? E delegação é passar a responsabilidade para outra pessoa. Sempre que você ficar com dúvida, pausa o vídeo, pesquisa no dicionário, porque isso também é estudar. Você vai ver que muitas vezes eu não vou dar exemplos aqui, porque essa é a sua obrigação. Você deve saber, deve procurar complementos para esta aula. Aqui eu dou quase tudo mastigado, mas você tem que fazer a sua parte, porque faz parte do seu processo de aprendizado. Certo? Então esta é a competência. Temos também a forma, que é meio pelo qual o ato é exteriorizado, corporificado, externalizado, ou seja, aquilo que ele se materializa, a forma como ele se materializa. Enquanto as formas dizem respeito à própria declaração de vontade, as formalidades referem-se às solenidades, procedimentos ou pressupostos intermediários que são indispensáveis para a formação da declaração, isso dentro de uma concepção ampla, certo?
Temos na sequência a finalidade, ou seja, o fim buscado por todo ato administrativo, que é o interesse público, o interesse da coletividade. Sempre o interesse, a supremacia do interesse público, ela prevalecerá dentro da administração pública. Tem-se também como outro efeito jurídico de todo ato administrativo, certo? Esta seria a finalidade. O objeto confunde-se com o próprio conteúdo do ato administrativo, que é a alteração que o ato produz no mundo jurídico. O efeito equivale ao efeito jurídico imediato provocado pelo ato, certo? E por último temos o motivo, que é o pressuposto, ou seja, a causa, né, do fato jurídico que serve para fundamento para o ato. São as razões de fato e direito que embasam a prática do ato administrativo. Espero que tenha ficado claro para você o porquê que nós temos então aqui formado a sigla CONFIFOMOB. Sempre que você tiver a pergunta referente a quais são os requisitos dos atos administrativos, você vai lembrar dessa sigla e mais facilmente assim vai lembrar de quais são esses requisitos, certo? Também temos quanto às formas de extinção, que são duas, que são as mais questionadas em prova. Como formas de extinção, então temos a revogação, que ocorre quando o ato é extinto por razões de conveniência e oportunidade, certo? Através apenas da análise administrativa. É a retirada do ato válido e eficaz. Porém, um ato que acabou por se tornar importuno ou inconveniente por algum motivo, certo? Operando efeitos somente a partir da sua revogação. Você vai ouvir falar algumas vezes, através de alguns materiais de leitura, e talvez até mesmo na sua prova de concurso, em efeitos ex nunc e ex tunc. Eles são termos em latim que nada mais significam que daqui para frente ou daqui para trás. Então você vai lembrar sempre que quando estiver dizendo ex nunc, você lembra de um tapa na nuca, porque quando você dá um tapa na nuca, seu corpo se projeta para frente. Então você tem efeitos daqui para frente, ex nunc. E quando você dá um tapa na testa, você vai lembrar de ex tunc e você vai lembrar que o efeito é daqui para trás. São termos jurídicos que não costumam ser cobrados em provas de nível médio, mas que se cair você já vai saber porque estudou aqui com a gente, certo? Somente, então, a autoridade que produz o ato que pode revogá-la, porque é um ato discricionário. O que quer dizer que um ato é discricionário? O que quer dizer quando se fala que o ato é discricionário? Quer dizer que o agente público ele tem autonomia para decidir se faz ou não. Algumas vezes este ato será vinculado, que é justamente ao contrário do ato discricionário, ou seja, ele não poderá, ele terá um ato vinculado à lei. Além da revogação, nós temos a anulação, que ocorre quando o ato é praticado em desconformidade com a lei, ou seja, há vícios de legalidade, e pode ser feita tanto pela própria administração pública como pelo Poder Judiciário, certo? Isso ocorre através de uma súmula, a 473, que foi emitida pelo Supremo Tribunal Federal. A administração pode anular seus próprios atos quando eles estão eivados de vícios, ou seja, contaminados, que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou seja, quando existe algum tipo de contaminação no ato, eles não podem originar direitos, e também ela pode revogá-la por motivo de conveniência ou oportunidade, que é aquele outro caso que nós já havíamos estudado. Respeitados sempre os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial, porque não se exclui nada da apreciação judicial, ou seja, jamais o judiciário se negará de apreciar, ainda que seja um ato vinculado ou até mesmo um ato discricionário da administração pública. Vale a pena agora nós citarmos os poderes administrativos. Nós temos então o poder regulamentar, que é o poder conferido aos chefes do poder executivo, ou seja, presidente da República, governadores e prefeitos, que serve para expedirem decretos e regulamentos destinados a oferecer fiel execução à lei. Então esse é o primeiro poder administrativo que você tomou conhecimento. Temos o poder normativo, também utilizado para dar fiel execução, explicar a lei, contudo é exercido por outras autoridades, que não os chefes do poder executivo, como ministros, secretários, através de portarias, agências reguladoras, que nós estudaremos logo em breve, por meio de instruções normativas e conselhos via resoluções. Na sequência, podemos estudar então o poder hierárquico, que é o poder que possui a administração pública de organizar-se, estruturar-se, distribuindo funções entre os diversos órgãos que compõem, criando entre eles uma relação de coordenação e subordinação, certo? Nada mais é do que a criação de uma hierarquia.
Temos o poder disciplinar, que ele é conferido à administração pública, né, ao oporar infrações e impor penalidades a seus agentes e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, em razão da prática de infração funcionais, ou seja, disciplinares. O poder disciplinar é aplicado normalmente internamente, certo? Temos o poder discricionário, ou seja, a administração pública, por sua posição mais favorável, em determinadas ocasiões, possui certa liberdade para decidir no caso concreto, como eu já havia citado antes, diante da multiplicidade dos fatos administrativos, a melhor maneira de satisfazer a finalidade da lei. Neste caso, será conceituado o poder discricionário, seguido na sequência pelo poder vinculado, que é aquele ao qual a lei confere uma única solução jurídica válida para a prática de um ato. Ou seja, quando já é previsto em lei a única maneira de se resolver certo fato. A execução de um ato administrativo está inteiramente definida na lei, sendo validamente possível somente uma forma de proceder. Ou seja, ele terá um ato vinculado normalmente à lei. E por fim, normalmente o mais cobrado em concursos, o poder de polícia, que decorre da necessidade de se impor limites, freios, restrições ao exercício de direitos individuais, condicionando-os, certo? Em prol do bem-estar da coletividade e do próprio Estado. Você tem a obrigação de procurar exemplos. Eu vou aqui apenas citar que não somente o poder da polícia em si, né, a polícia judiciária ou da própria polícia ostensiva, como as polícias militares, mas também o fiscal da saúde, que interdita um local, né, enfim, todo tipo de atuação do poder público nesse sentido, em prol do bem-estar da coletividade e do próprio Estado, e impondo limites, se trata de poder de polícia. Aplicação, no caso, a fiscalização do trânsito, enfim, você deve, depois de terminada essa aula, pesquisar outras possibilidades para que você compreenda melhor, porque isso faz parte do seu aprendizado. Você precisa ter trabalho, não adianta entregar tudo prontinho aqui para você. Temos agora as entidades da administração indireta. Temos as características comuns dessas entidades da administração indireta. Lembrando que existe a administração pública direta e a administração pública indireta. Nós estaremos agora estudando a administração indireta, certo? Que elas têm como características comuns personalidade jurídica própria, depende de lei específica para sua formação e tem autonomia administrativa e financeira. Algumas podem até possuir autonomia orçamentária, não possuem autonomia política, certo? E estão sujeitas à tutela, também conhecida como controle ou supervisão ministerial. Estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas e ficam vinculadas ao ente político que lhes deu origem e são dotadas de patrimônio próprio, além de possuírem dirigentes próprios. Ficam responsáveis pela titularidade e execução dos serviços. Essas são as características comuns de todas as entidades que compõem a administração pública indireta, certo? Lembrando que a administração pública direta são aqueles órgãos mais íntimos, mais próximos, mais linkados ao governo. Nós vamos ainda ramificar e exemplificar melhor em uma aula exclusiva, porque esse é um conteúdo um pouco mais extenso, um pouco mais complexo de ser compreendido. Mas nós temos aqui, sem exemplificar e sem entrar muito em detalhes, as autarquias. E dentro das características das autarquias, que elas possuem personalidade jurídica de direito público. Elas são criadas por uma lei específica, lá conforme o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, e elas realizam licitação e seus contratos são administrativos. Seus agentes são servidores públicos, ou seja, regidos por um estatuto, são estatutários, e executam a atividade típica da administração pública. A responsabilidade civil, ela decorre do artigo 37, também parágrafo 6º da Constituição Federal, certo? Além de gozam de imunidade tributária referente ao seu patrimônio, renda ou serviços vinculados à sua finalidade. Temos, além dela, as agências reguladoras, que parecem como autarquias sob regime especial. Logo, então, parte do pressuposto que possuem todas as características atribuídas às autarquias, agregando-se outras, entre as quais os conselheiros e diretores possuem mandato fixo, que impede a demissão direta, uma vez que somente perderão o mandato em caso de renúncia, de condenação judicial, e também que, além da maior autonomia administrativa e financeira. Essas agências possuem amplo poder normativo, expedindo resoluções com o objetivo de regulamentar.
Então, guerreiros e guerreiras, nós temos ainda muito a tratar sobre o direito administrativo. E eu digo a você que se você está gostando dessa linguagem direta, de concurseiro para concurseiro, feita com resumos, focados, direto, sem propaganda, sem comerciais, aliás, nem estou vendendo nada aqui. Se você quiser continuar estudando desta forma, não te esquece, inscreve-se aí no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo que também está estudando. E jamais desiste, em breve, próximo vídeo, força guerreiros!